Eu estou impressionado, não sei como é que eu me impressiono ainda, mas a gente se impressiona que nós somos falhos. Como é que Deus consegue coordenar, né? Ele criou o universo, Ele consegue tudo, mas a forma como Ele coordena, sincroniza o louvor, as pessoas que vêm aqui falar, é impressionante. Nessa música, tem uma frase que é: debaixo das tuas asas, encontro em ti descanso, certo? Essa frase tem a ver com o tema da palavra de hoje, porque é uma frase, um trecho de uma profecia de Malaquias, falando sobre o Redentor. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. E a maneira como Deus, eu não converso com os pastores, com a pastora Viviane ou com a equipe do louvor, nós não combinamos músicas. Eles gostam de me perguntar: você vai pregar o quê? Eu falei: não sei, o que Jesus mandar. Eles gostam de perguntar, mas eu gosto de ver a forma como Deus consegue usar a igreja com uma sinergia perfeita, sem combinação, sem conversar entre si, porque Ele é o Senhor da igreja. Você pode dizer amém? Ele é o Senhor da igreja, Ele controla todos os detalhes, Ele é soberano. E se não fosse para ser assim, eu não servia para estar aqui. Eu só estou aqui porque eu confio na soberania do Altíssimo para conduzir um simples louvor, uma palavra através de um homem falho, e poder levar conhecimento à igreja. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus marcou esse encontro com você hoje pela manhã, e Ele quer falar com você profundamente ao seu coração. Amém? Então fique bem ligado, bem atento, que eu tenho para dizer é muito simples, mas é profundo. E muitas vezes o simples não é fácil, mas é simples. Fala para o teu irmão: o simples, às vezes, não é fácil, mas é simples. Agora fala para ele assim: e o que importa é que é simples. Ninguém disse que ia ser fácil. Você pode aplaudir o Senhor? Pode ser mais forte esse aplauso. O grande problema do ser humano é que ele quer coisas fáceis e não simples. Nós queremos facilitismos, facilidades. Não é sobre ser fácil ou difícil, é sobre ser possível. Quero ouvir um amém. É sobre ser possível. Muitas vezes o possível não é fácil, mas é possível. Isso que interessa. Tem pessoas que desistem do possível porque é difícil. A pessoa que faz isso, ela está incorrendo num pecado capital, que é a preguiça, por exemplo. A preguiça é um pecado capital. Porque ela não quer fazer, não é porque não é possível, é porque é difícil. Porque possível, está claro que é. Então, a igreja hoje, tem essa característica. É fácil ou é difícil? Não, se é difícil eu não faço. Se é fácil eu faço. Mas não é sobre isso, é sobre se é possível ou não. E nós servimos um Deus do quê? Diz aí para mim. Mais forte. Do impossível. O possível e o impossível está só na minha visão e na minha cabeça, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Tudo que eu olho, que eu vejo que é impossível, é só uma questão de reinterpretar. É de ver, Deus, como é que isso é possível? Na minha ótica hoje, isso é impossível. Como é que o Senhor vê isso possível? É começar a conversar com Deus, para que Ele possa te conceder um ângulo diferente sobre aquele problema, sobre aquela visão, sobre aquela situação. E se Deus te der graça, se Ele achar em você coragem e entrega suficiente para realmente encarar o que é possível e não o que é fácil, Ele vai te dar a revelação, o conhecimento, a perspectiva que te falta para realizar aquilo que é possível na sua vida, em nome de Jesus. Ixi, foi fraco, pode ser mais forte isso aí. Fala, glória a Deus. Muitas coisas que você não vive hoje é porque você acha que é muito difícil, não porque é impossível. Não há impossível para o Senhor. Fala assim comigo: e disse Deus. Tudo é sobre isso. É sobre o que Deus disse, o que Deus fala, o que Deus declara. A palavra fala, se você for lá em Gênesis, você vê que pela palavra Deus criou o quê? Todas as coisas. Ele não criou matéria-prima e usou matéria-prima. Ele proferiu palavra. Ele abriu a boca
e aconteceu. Do nada, alguma coisa surgiu. Então você entende o poder da palavra proferida do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, que nós às vezes temos todo o poder nas nossas mãos e negligenciamos esse poder, porque nós não acumulamos em nós a palavra proferida de Deus em nossas vidas. Quando eu digo acumular em nós, é acumular no nosso sistema, na nossa mente, no nosso coração. Quanto de Bíblia existe em você? Quero te perguntar isso hoje. Quanto de Bíblia, em 100% de palavra de Deus? Quanto de Bíblia existe em você hoje? 5%? 10%? Quanto você reteve? Quanto você lembra? Quando alguém prega aqui, você lembra de todos os textos que eu me refiro? Isso revela o quanto de Bíblia está em você. E o nosso sucesso tem a ver com isso, do quanto de Bíblia está em mim. Porque se a palavra de Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus em mim pode criar muitas coisas na minha própria vida. Eu quero ouvir um amém. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que condiciona o avançar, o executar, o ser bem sucedido, no nosso ponto de vista, é o tanto de palavra de Deus que está dentro de mim. Então, pela palavra, Deus criou os mundos, fala a Bíblia, né? Não lembro qual o texto, se não me engano foi Paulo, é Paulo que cita isso. Pela palavra ele criou todas as coisas que estão no mundo, né? E eu quero hoje pegar um texto muito conhecido para a gente trabalhar sobre ele, que está em Marcos capítulo 5, vamos ler o texto daquela mulher do fluxo de sangue, e você vai entender claramente o poder de ter a palavra, de ter a Bíblia em nós. Por que você acha que quando um judeu convertia, por exemplo, o Paulo, Saulo era um judeu que odiava a igreja, vocês conhecem a história, ele matava os cristãos, ele torturou, ele mandou matar. Estevão foi o primeiro mártir da igreja e foi apedrejado por influência dele. E tanto ele foi responsável que quando Estevão morreu, pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, dizendo: está aqui, fizemos o que você mandou. Como quem dissesse assim: você é responsável, o seu trabalho trouxe a isso. Então pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, que viria a ser o apóstolo Paulo. Então, Saulo, ele estava cheio, ele era perito na palavra de Deus, perito, ele sabia todas as vírgulas de cor, porque, não sei se você já foi numa sinagoga, eu já fui em algumas, eu já trabalhei com alguns judeus, eu fui em Israel algumas vezes. O hobby é ler e reler, eles sentam para ler e reler, não para de ler, para orar e cantar, volta a ler e reler, desde os 13 anos de idade eles fazem isso, é impossível não no mínimo decorar o que está aqui dentro. Aí, Saulo, um cara que tinha tudo isso na ponta da língua, treinado aos pés de Gamaliel, com a voz poderosa no sinédrio, tanto é que é essa voz que influencia lá na frente, quando vão julgar Pedro, Gamaliel está lá presente, que foi o mestre de Saulo. O que fez Saulo ser o apóstolo? Foi quando ele se converte, toda a palavra que estava nele gerando morte, passa a gerar vida, porque ele passou a cruzar tudo com a revelação do Cristo que havia de vir. Isso fez com que Paulo depois tivesse uma autoridade tremenda de ir disputar nas sinagogas a palavra de Deus com os sacerdotes e escribas. Depois você lê. Eu uma vez fiz um discipulado e falei assim: olha, conte em Atos dos Apóstolos quantas vezes está lá assim: e disputava Paulo nas sinagogas sobre o Messias. Ele tinha essa autoridade de disputar com autoridades, com peritos da Torá, a palavra de Deus. Em alguns casos ele saía quase que apedrejado, em outros casos aquela comunidade toda se convertia. Então isso mostra quando a palavra está em nós, encontra vida, o sucesso que me faltava, ele aparece à minha frente. Por vezes não é só você ter letra, é você ter letra e ter um olhar espiritual de entender aonde que essa letra
que essa revelação vai poder direcionar a minha nova caminhada. Então, em Marcos 5, você vê isso. Eu quero te mostrar isso hoje. Abre comigo Marcos 5, vamos ler a partir do versículo, eu acho que é o 22. Vê aí quando é que começa a história da samaritana, por favor. Pega lá no início, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 25, então começamos no 25, vamos ler aí, ó. Vamos ler a história toda. Quero que você acompanhe comigo, vamos estudar, amém? Sem pressa, eu não quero só ser aqui um pregador, eu quero estudar com vocês, eu quero ler a palavra, quero aprender junto de vocês. E fala o seguinte, olha. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Lembra que no 24 relata a circunstância, tá? Tinha uma multidão enorme apertando eles. O que acontece? Só para fazer aqui um pequeno parêntese aqui. Por que muitas pessoas não entendem a Bíblia? Porque não obedecem às regras. Nós temos 3 regras importantes para entender a Bíblia, tá? A homilética é uma arte que é de saber como que eu vou falar. Então, a homilética é uma arte grega que ensina como que você vai expor a Bíblia, expor o sermão, de maneira que quem vai ouvir vai entender. A hermenêutica são as regras de interpretação, como que eu vou colocar o texto para conversar com o texto. Essas regras é que definem que você não vai incorrer em heresia. E quem entende essas regras de hermenêutica, que são as regras de interpretação bíblica, consegue identificar muitas coisas bagunçadas que são hoje em dia ensinadas por aí afora. Porque o texto não conversa com ele mesmo. Quando você vai ler, por exemplo, a palavra da samaritana, da mulher do fluxo de sangue, você tem que entender qual é o contexto, onde ele estava, por que ele estava, para onde que ele ia, de onde que ele vinha, qual era o propósito dele naquela região. Você começa a conversar com o texto e fazer perguntas para o texto, e o texto tem que te responder, não é você que responde a pergunta. Você pergunta para o texto, você lê o texto, e o texto te responde a pergunta. Isso chama-se regras hermenêuticas. Depois tem a exegese, que é quando você quer buscar uma palavra específica, ou no original grego, ou no original hebraico, para trazer riqueza e mais proximidade cultural e arqueológica daquela época. Essas 3 combinações garantem o sucesso de uma interpretação bíblica. Então, essa conversa de que cada um vê como quer, não, cada um vê segundo a sua negligência ou não. Porque nós temos como extrair o que realmente a Bíblia quer demonstrar para a humanidade. Então, quando você olha para esse texto, você não pode ignorar aonde ele estava, por que ele estava fazendo isso, por que ele estava indo para lá. Repara, não dá para você falar sobre a mulher do fluxo de sangue sem mencionar Jairo, por exemplo. Jairo é aquele cara desesperado que a filha acabou de morrer. Jesus está indo em missão para ajudar Jairo. A mulher entra na história, ela entra no caminho, ela atrapalha o fluxo, ela atrapalha a missão de Jairo. Ele tem uma filha morta em casa. Cristo disse, não, calma que ela não morreu. Mas ele sabe, ele saiu de lá com ela morta. E você vê que, no meio da história, tudo se volta para um outro personagem, para uma outra pessoa. E aí começa a história. Entendeu como é que é importante você respeitar a hermenêutica? Agora mudou tudo. Porque eu tenho Jesus indo para fazer uma obra na casa de Jairo, e uma mulher interrompeu essa obra, e Jesus parou. Imagina você. Eu estou indo com você para algum lugar que você me pediu uma ajuda, e eu paro para dar atenção para outra pessoa. Você nunca mais voltava para a igreja. Ia falar mal de mim 1 ano. Poxa, o pastor falou que ia me ajudar, parou para falar com a pessoa durante 1 hora, e eu com pressa. Que falta de respeito. Sim ou não? Sim. E Jairo fica ali, é impressionante, esperando. Agora, vamos para o contexto, agora que você entendeu, vamos lá para o texto. 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía,
sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, fala comigo assim, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Olha a importância do evangelismo, olha a importância do testemunho, olha a importância de uma igreja séria que reverbera boas notícias. Alguém vai ouvir falar do que está acontecendo, alguém vai ouvir falar do movimento, do mover que está existindo. E esse ouvir falar vai atrair várias pessoas para ouvir a palavra de salvação, que pode dizer amém. Só que isso está nas nossas mãos, na mão da comunidade. É uma ação do todo, é uma ação conjunta de cada um de nós, tudo somada. É o que cada um vive no dia a dia somado, que faz alguém ouvir falar. Faça comigo, a minha vida vai somar com o testemunho dos meus irmãos, para nações, povos, todas as línguas, poderem ouvir falar do meu Salvador, do meu Jesus, do meu Senhor, em nome de Jesus, amém? Isso aí, é assim que a igreja se movimenta, e impacta, tendo ouvir falar a respeito de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, eu lembro de Zaqueu aqui, é muito similar, né? A mulher do fluxo de sangue com Zaqueu, dentre a multidão, e tocou-lhe o manto. Repara o 28, isso aqui é chave, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. 29, e imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhes os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Eu acho que quem falou isso aqui foi Pedro, porque para ter essa coragem aqui tem que ter muita coragem. Só pode ser o Pedro, mais ninguém. Ou o Tiago, talvez. Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Repara que tem uma pessoa aflita, chamada Jairo, com a mulher morta, com a filha morta em casa, assistindo tudo isso, assim, ó. Imagina ele, impaciente. Ele quer nem saber daquela. Ele tem um problema para resolver. Está lá, Jairo. Aí 35. Aqui o coração é testado. Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, o cara bruto da Bíblia, a quem disseram, a tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre. Imagina, é porque já era o pai, eu acho que fosse a mãe. Eu falei, eu disse, ficou enrolando aqui com essa mulher, tinha sido mais rápido, primeiro ia lá, orar, depois voltava quem falava com ela. Ainda bem que era o pai, porque o pai grita por dentro. Eu fico imaginando, se fosse, ela não está aqui hoje, eu posso contar, se fosse a Nath, a minha cunhada, ia ser um escândalo. Mexe com os filhos, não mexe com os filhos da minha cunhada, uma coisa. Faz um escândalo. Fica imaginando se fosse a Nath. Ela ia dar uma rasteira em Jesus naquela hora. Ia dar. Agora imagina, se imagina a situação, você está ali com alguma pequena esperança. Tem alguém sendo curado, o favor de Deus encontrou alguém, vai, a tua fé te salvou, a alegria toma conta de uma casa. Aí a sua casa vem. Não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Não é pesado? Aí você vê que no versículo, parei aonde? Me perdi aqui. 36. O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então, vamos parar por aqui. Dê um aplauso bem forte para o Senhor, pelo texto.
e vamos chegar daqui a pouquinho lá em Jairo. Segura aí que Jairo já vai entrar na cena de novo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o que motivou a mulher do fluxo de sangue a ir até Jesus? Repara que, como eu expliquei no princípio, todo judeu era tradição, era homem e mulher. A gente fala muito mais de homem, porque era a presença da sinagoga era masculina, mas a mulher também tinha o mesmo costume de ler e conhecer bem as palavras, os cânticos, era a tradição nacional, cultural do povo, né? Então você vê que essa mulher dominava a palavra de Deus como todos os outros dominavam, todos eles conheciam, eles citavam a Bíblia facilmente, era só puxar. Uma criança ou um adulto, você puxava um versículo, eles continuavam o salmo, continuavam o versículo, até hoje é assim. Até hoje é assim. Aí você vê que fala, ela ouviu Jesus e algo conectou nela. Opa, eu posso ir até esse Jesus. Mas qual que era a Bíblia? Agora você vai entender. Qual que era a Bíblia que estava nela que mostrou para ela que Jesus poderia ser a pessoa que iria curá-la? Abra comigo lá em Malaquias 4, versículo 2. Abre lá comigo. Malaquias é um texto que, na hermenêutica errada, só se falam de dízimos e ofertas. Porque Malaquias é um profeta muito importante, e todo o texto de Malaquias, que existiu 400 anos antes de Cristo, fala sobre o Cristo e o Messias que havia de vir. O contexto é só esse, é messiânico. Malaquias é um profeta messiânico, na Bíblia é um profeta menor, que antecede o período de silêncio. Tanto é que as pessoas falam sobre trazer a casa do tesouro, né, para que haja mantimento na casa, só que o templo, na época de Malaquias, já estava reconstruído. É o mesmo templo já pronto e imponente que Jesus conheceu, lá na frente um pouquinho. Então, não tinha templo para ser reconstruído, estava pronto na época de Zorobabel. Estava tudo pleno, tudo em pleno funcionamento. Havia uma morte espiritual, mas o templo estava pronto, perfeito. Não tinha porquê de Malaquias falar sobre dízimos para o templo, para um templo que estava perfeito. Ele dizia sobre um templo que havia de vir, um templo messiânico, sabão de lavandeiro, que seria a missão do Cristo. Então ele fala sobre Jesus, que iria surgir, o Messias que iria surgir, lá à frente, e ele está 400 anos antes de Cristo nascer. E no versículo 2, fala sobre um dos aspectos, o 2 do capítulo 4, um dos aspectos que envolvia o Messias. Nós vamos ler. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Hoje nós sabemos que o sol da justiça é Jesus. Naquela época, era metafórico. O Messias viria. Para eles ainda, para a boa classe dos judeus, ele ainda virá. Eles não assumem Jesus como Messias, a não ser os judeus messiânicos. Então, aqui nascerá o sol da justiça, trazendo, olha só, curas nas suas asas. Agora para aqui. A palavra asas aqui em hebraico é uma palavra que quer dizer orlas. Então, qualquer judeu, criança, adulto daquela época que soubesse que era asas, ia associar facilmente a orla do talite. O talite é um manto com várias franjas, que sabe que o homem não tem asa, o Messias não viria com asas. Isso é uma metáfora que fala sobre o poder, sobre a autoridade, sobre como ele pode abrigar com a sua palavra e com a sua autoridade. Então a leitura era simples para qualquer pessoa que lesse o texto. Quando ela ouve falar que Jesus pode ser o Messias, ela lembra do texto de Malaquias. Uau, então se ele é quem dizem que ele é, o poder da cura está nas suas, o quê? Asas, nas suas orlas. Atenção que a palavra grega para orla e para vestes são diferentes.
E no texto se escolhe a palavra específica para orla, que é sinônimo da palavra asas, que também cabe em orla, em hebraico, que está escrito em Malaquias. Isso pode dizer o quê? Que aquela mulher enferma só identificou Jesus. Entenda isso, isso aqui é a chave. A mulher enferma só identificou Jesus como solução para a vida dela, como cura para ela, porque já existia nela a palavra de Deus, esperando o momento de enxergar a oportunidade. Entenderam? Por isso, o sucesso depende do tanto de Bíblia que está em mim e está em você. Olha para cá. O teu sucesso depende do tanto de Bíblia que está dentro de você. Qual é o tanto de palavra que está dentro de você? Porque se você ouvir falar alguma coisa que Deus permitir acontecer para te chamar a atenção, e não houver Bíblia em você para te fazer olhar para lá, você não se move. A inércia não se quebra. Para quem não sabe, eu escrevi um livro que fala sobre inércia, sobre o poder do Evangelho, de quebrar a inércia, de fazer, o poder que ele tem de fazer você parar de estar parado. O Evangelho é o poder de Deus, que ele quebra o seu comodismo, o seu conformismo, ele te faz mexer. Por vezes, você não precisa chegar no destino hoje. Olha para cá. Por vezes, você não tem que chegar no seu destino hoje. Você precisa se mexer hoje. Quero ouvir um amém. Pode ser mais forte esse amém. Começa mexendo, começa se movendo. Tenta levantar. Tem gente que quando vai adorar, parece que o braço pesa uma tonelada, né? Ele tem vergonha do irmão que está do lado. Ele não consegue fazer assim, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque tem coisas que te bloqueiam. Um simples levantar o braço para adorar. Eu sei que eu já vivi isso. Para mim, levantar o braço para adorar era uma coisa, um tabu. Tabu, não, eu estou orando por dentro, tá bom. Eu tinha uma insegurança tremenda de manifestar que eu estava adorando para as pessoas. E eu fui trabalhando isso. Mas como? Encarando que eu tinha que começar, pelo menos, a mexer. A criar musculatura espiritual. Para poder estar pronto, para quando eu ouvir falar alguma coisa que deve me atrair e me fazer mover, eu vou ter força espiritual para chegar até lá, em nome de Jesus. Então o sucesso depende da Bíblia que está em mim. Eu falei uma vez para os meus discípulos que quer ser líder e que ele se preocupa em ser legal, em ser carismático e ser engraçado, porque isso alimenta multidões, isso cativa multidões. Só que isso é fogo de palha. Ninguém aguenta, ninguém suporta ficar ouvindo alguém que só entretém por muito tempo. A pessoa quer substância, ela quer Bíblia, ela quer revelação, ela quer conhecimento, é ou não é? Sim ou não, igreja? É isso que alimenta. Ninguém quer ficar só ouvindo coisa engraçada o tempo todo. É gostoso, é bom que as duas se combinam, mas tem que ter revelação. E eu falei para eles, olha, as pessoas não amam você, as pessoas não amam o seu jeito, as pessoas respeitam a Bíblia que está em você. Um bom líder, ele é fiel à Bíblia que está nele e prega a palavra. As pessoas vão seguir a Bíblia que está no líder, e não o líder que usa a Bíblia como convém. Então não é você ser carismático, ser cativador, se você não tem Bíblia. Então, líder, respeite a Bíblia, que as pessoas vão respeitar você. Ame a Bíblia, que as pessoas vão amar você. Aprenda com a Bíblia, que as pessoas vão aprender com você. Você pode dar uma pausa ao Senhor bem forte? Ame a palavra de Deus, ame, se relacione com ela, medite nela, dia e noite, como diz a palavra de Deus, como ele disse para Josué. Meditar na palavra de Deus, ruminar, ficar ali, saboreando. Eu pego hoje um versículo e fico saboreando. Pode ver que eu demoro muito tempo num versículo, numa frase, porque eu fico saboreando, eu fico degustando aquela palavra, e uma coisa puxa a outra. E eu pude entender
hoje, pela primeira vez, nesse versículo que eu já li várias vezes, que o que salvou aquela mulher foi a Bíblia que já estava nela, eu não sei quanto tempo, no mínimo 12 anos passando mal, que dá o tempo a Bíblia, 12 anos perdendo força, morrendo. Às vezes nós estamos assim, nós estamos morrendo e tem palavra dentro de nós, mas se tem palavra em você, olha para cá, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora, vai chegar o dia que os seus olhos vão se abrir para a solução, e você vai caminhar para lá e vai regozijar na solução que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vai chegar. Ela não se frustrou, ela esperou. E um dia, aquela profecia, opa, Malaquias falou dessa pessoa. Malaquias disse que ele ia chegar. E disse que a orla, que as suas asas, que a sua orla curaria, que ela salvaria. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou até lá. Eu vou fraca, mas vou assim mesmo. Posso morrer no caminho, mas eu vou assim mesmo. Tenho pouco dinheiro, porque gastei tudo com os outros, mas eu vou assim mesmo. Olha a determinação de uma pessoa, quando a Bíblia se conecta com o dia a dia dela. Nosso mal é esse, é não conseguir conectar a Bíblia que está em nós no nosso dia a dia. E a vida, ela é feita de decisões, sim ou não? Você vive hoje um conjunto de decisões e escolhas que você fez ontem, boas ou más. Você aprendeu com as ruins e venceu com as boas. As ruins te disseram o que não fazer no futuro, mas daqui para frente você tem ainda uma vida pela frente, enorme. Quem pode dizer amém? Enorme, cheia de vida, cheia de realizações. Só que daqui para frente novas decisões vão ser feitas, que vão ter consequências e vão ser o resultado do sucesso do amanhã. Então, só a palavra de Deus em mim é que baliza as boas e más decisões, as boas e más escolhas, as boas e más rotas que eu posso definir. A minha proteção, volto a dizer, está no tanto de Bíblia que existe em mim. Escuta isso, é muito pouco, é mais do que migalha você se permitir conviver só com a Bíblia que você ouve nos domingos, de verdade. Você pode ficar aqui há 30 anos, se você for viver só da Bíblia que você ouve, nos cultos que você participa, isso é muito pouco. É preciso um relacionamento de sede e fome da palavra no seu dia a dia. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Então ouve a Bíblia, como faz a pastora Viviane. Ela ouve, ela acorda ouvindo a Bíblia. Cid Moreira, está lá. Ela mudou, né? Aquela voz grossa, né, lendo. Aí tem musiquinha, trovão. Eu não gosto de ouvir a Bíblia, acho horrível aquilo. Mas melhor assim, porque a palavra está entrando na sua cabeça. Você está convivendo, você está lembrando dos relatos, das revelações. Sabe? É muito pouco você se conformar em apenas ter em você a Bíblia que você ouve nas conferências e nos cultos. Porque as tuas decisões dependem disso. Ela vai balizar, ela vai te dar o sexto sentido, ela vai dar para você a luzinha vermelha que vai acender assim, ó, pim. Não faz isso, está errado, não é uma boa escolha, não é um bom caminho. Ou então, é uma boa escolha, isso é nobre, isso tem uma boa causa. Você vai começar a enxergar pessoas boas e pessoas más, porque a Bíblia está em você. E as escolhas que nós fazemos muitas vezes não são erradas por si só no que escolhemos, mas são erradas porque escolhemos as pessoas erradas para estar conosco naquela caminhada. Entenda, nós temos que nos dar bem com todos, mas alianças para caminhadas nós não fazemos com todo mundo. Quero ouvir um amém. Vou repetir. Temos que nos dar bem com todos, mas alianças para as caminhadas, alianças para sentar e comer e divertir, nós não fazemos com todas as pessoas. Não dá. E o que baliza isso? Fala assim, a Bíblia que está em mim. É essa Bíblia, esse conteúdo que vai balizar
as minhas escolhas, as pessoas que eu vou gastar tempo, as que vão me acrescentar e não vão sugar. Nós pastores vivemos muito isso, e nós não temos escolha muitas vezes, porque nós estamos perto de todos os tipos de pessoas, e algumas são super tóxicas, são super negativas, e querem só sugar você. Elas não querem ouvir o que você tem para dizer, elas querem só que você escute, na esperança de que você concorde com elas, e quase nunca isso acontece. Já vou adiantando para você. É muito raro alguém vir com um problema, que a pessoa nunca vem só com um problema, ela vem com um problema e com a explicação dela para aquele problema, como se o que ela fosse explicar justificasse. Aí você vai dar a sua perspectiva, ela dá outra explicação, você tem que ficar ouvindo mais meia hora aquela explicação. Então a pessoa não quer um conselho, ela quer apenas um balde de lixo. Ela quer despejar em alguém, com a esperança de que alguém que ela considera ter autoridade, concorde com ela. E quase nunca isso acontece. Então, as decisões, as nossas rotas, vão definir o nosso sucesso ou fracasso da manhã. Quanto mais Bíblia estiver em mim, mais chance de sucesso eu vou ter. Pense assim, se a palavra de Deus criou tudo, qual o poder dela dentro de mim para criar o que eu preciso? Vou repetir. Se a palavra de Deus criou todas as coisas, qual é o poder que ela tem para criar outras coisas se ela estiver dentro de mim? Então, esse é um dos propósitos de Jesus, que é escrever o quê? A lei nos nossos corações. Se isso não fosse tão importante para a nossa vida, nosso dia a dia, ele não teria isso como propósito, de escrever a palavra dele nas tábuas do nosso coração. Ou seja, não só ficar aqui, mas ficar aqui. Esse é o alvo declarado, não é um alvo interpretativo, não. É um alvo declarado de Jesus, da vontade dele de que essa palavra esteja nos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, você está balizado, e a chance de dar errado é muito pequena. E até quando der errado, vai dar certo em nome de Jesus, porque tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Preciso correr. Segundo ponto, que acontece quando alguém se conecta com a Bíblia que está nele e acha uma caminhada, que foi o que ela fez, ela se conectou com a Bíblia que estava nela e achou um destino, achou uma rota. É conexão espiritual, é encontro com Deus. Não tem como você se conectar com o Senhor na sua rota e não ter uma experiência com o Altíssimo, não sentir o toque dele, não sentir o sobrenatural, os seus olhos se abrirem para o mundo espiritual. O que falta muitas vezes em nós é visão espiritual, enxergar além do natural. É isso. Uma pessoa que é espiritual é essa, ela vê além do óbvio, ela vê além do que é só carnal, ela vê além do alcance natural, ela vê o espiritual. Ela tem uma leitura de espírito. Várias vezes você pode ver na Bíblia, Jesus está tendo uma experiência com alguém e fala assim a Bíblia, e Jesus lendo o que estava em seu espírito, quem aqui já ouviu isso? Percebendo o que estava em seu espírito, disse isso, ou fez aquilo, ou falou aquilo outro. Isso é um dom que Deus dá para nós, de você perceber o que está no espírito do outro, se há nobreza, se há inteireza, se há integridade, ou se há malícia, ou se há maldade, ou se há intenção dolosa. E isso te livra, mas só tem isso quem tem conexão com Deus. Só vive isso quem tem altar. Quem pode dizer amém? Só vive isso quem encontra o caminho do altar. Quando eu falo caminho do altar, não é só nos domingos não, mais uma vez, é o caminho do altar do seu dia a dia. É onde Deus fala com você. É a forma que você ora e você sente Deus. Se conecta com o Senhor. Então, quando eu tenho Bíblia em mim e encontro a minha rota, existe conexão espiritual. Existe caminho para o altar. Essa mulher, ela mostra um padrão de que todos nós podemos viver. Porque em todos nós existe, em alguma área, alguma perca.
algum fluxo de sangue, algum fluxo de vida, algum fluxo de força que vai se esvaindo. Se você é como eu passei tempos que eu sentia muita força, mas muita fraqueza também, desfalecimento, desânimo. Isso é o quê? É fluxo de força indo embora. E se eu não achasse um lugar para me reabastecer, muitas coisas eu teria desistido lá atrás. E eram coisas que eu não devia ter desistido. E porque eu não desisti, hoje eu consigo viver coisas que são maravilhosas. Mas se eu não tivesse encontrado o caminho para repor as forças que estavam indo embora, eu teria tomado decisões erradas. A Bíblia balizou, a Bíblia protegeu. Então eu não sei em que área da sua vida está indo embora alguma coisa. Se eu perguntar aqui, eu sei que muitos vão levantar a mão. Muitos estão indo embora o dinheiro. Outros estão indo embora o casamento. Pastor, está indo embora o meu casamento. Quanto tempo? Não sei. Talvez 12 anos. Arrasta situações sem resolver. Está aqui o Gilmar que trabalha com casais, já viu isso perfeitamente. 12, 15 anos sem resolver um problema de relacionamento. É fluxo de força indo embora. Onde o altar pode renovar, o altar pode consertar, o altar pode reconectar. Quem pode dizer amém? O altar pode. A questão é, a Bíblia está me conectando com o altar? Conexão espiritual. Quando eu tenho Jesus, quando eu tenho Bíblia em mim, eu vou me conectar com Ele. Isso é ser espiritual. Porque se tem só Bíblia e não tem conexão, eu tenho apenas religião. Vou repetir. Se eu tenho só Bíblia, se eu tenho só a palavra, tipo Saulo. Saulo só tinha religião, mais nada, ele não tinha Deus. Pastor, ele não tinha Deus. Ó. Ele era religioso, extremista, radical. Ele não tinha conexão, ele só tinha legalismos, só tinha métodos, só tinha movimentos. Não tinha vida nele como Saulo. Então, muitos de nós somos como Saulo, não como Paulo, que se conectou. A conexão de Paulo com o Jesus ressurreto fez ele ter uma vida diferente. Deu vida para a Bíblia morta que estava dentro dele. Então não dá para ser espiritual sem conexão. Se eu tenho só Bíblia e não me conecto, eu tenho só religiosidade. Aparência de coisa boa, mas no fundo eu sei que não está legal assim. E que tem que mudar alguma coisa. Quem pode dizer amém? Quem entendeu, dá uma pausa bem forte ao Senhor aí. Por último, e todos nós estamos eleitos para isso, ele restaura a autoridade. Na Bíblia, eu não posso agora mostrar os versículos, porque não dá tempo. Na Bíblia fala que uma pessoa com fluxo de sangue como ela, tinha que se afastar da sociedade. Ela não tinha uma relação comum, porque ela era considerada impura por causa da hemorragia que ela tinha. Havia ali uma lei levítica, que inclusive fazia isso até para as mulheres no período, de tão radical que era. Agora, imagina 12 anos, ela era 12 anos afastada da sociedade, meu irmão. Deus restabelece a posição social daquela mulher, no seio da família, no seio da sociedade. Isso é maravilhoso. Então Deus, Ele pode, se você se conectar com Ele, se você se encher de Bíblia e achar a sua rota, Ele vai estabelecer a posição social que Ele sonhou para você assumir e estar em nome de Jesus. Ele vai estabelecer isso em você. Ele quer isso, esse é o plano dele. Mas é preciso o quê? É preciso que eu tenha a Bíblia em mim, ache a minha rota e que eu me conecte com o Senhor. Então, a autoridade, ela é restabelecida. E o mais importante, agora vamos buscar Jairo de novo para o assunto. Quando Deus te restabelece com cura, a sua cura é o início do milagre da outra pessoa. Quero ouvir um amém. A sua cura não serve só você. A sua cura serve o início do milagre de uma pessoa que está ao seu lado. Por isso Deus fala, ser-me-eis o quê? Minhas
testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque o que você testemunha hoje no seu milagre é o início do milagre na vida de quem ouviu, em nome de Jesus. Então abra sua boca e conte para as pessoas que estão ao seu lado as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Anuncie isso, testemunhe, reverbere, fale alto, poste na rede social, porque alguém está precisando de ouvir que Deus fez algo na vida de alguém. Você pode ser a inspiração, pode ser o testemunho, porque Jairo saiu de casa com a filha morta. E eu vejo aqui o sincronismo perfeito. Eu não sei se, eu sinceramente hoje agora vendo isso, eu não sei se Jesus mandou a mulher para ser curada, ou se ele mandou a mulher para esperar Jairo. Porque segundos antes, vamos ler o texto, eu tenho que ler. Olha como é que Marcos fala. Enquanto ele ainda falava, é quase que instantâneo a situação, é milimétrico, são milímetros como é que é? Segundos, frações de segundos, que Jairo está testemunhando uma pessoa sendo curada pela mão do Messias. Eu não sei se a fé de Jairo iria sobreviver sem aquela mulher ser curada na frente dele no caminho da sua casa. Eu tenho dúvidas. Então não sei se Deus mandou aquela mulher para ser curada, ou mandou aquela mulher para testemunhar um poder de Deus para Jairo, para ele conseguir chegar até o resto do caminho na sua casa. Foi o que Jairo testemunhou que sustentou os outros passos dele até a sua casa, caminhando com uma outra má notícia, que a filha já tinha morrido. Não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Quando eu entendo o poder de Deus, eu sei lidar com a má notícia. Eu sei crer, quando Deus diz, não se preocupe, está tudo bem, ela apenas dorme, vamos lá. Talvez, sem Jairo testemunhar a cura daquela mulher, ele não teria inspiração para dizer, não, Jesus, não quero mais não, pode deixar, eu desisti do milagre, ou até silenciosamente sair de perto e ir embora. Abaixa a cabeça, sai. Era uma multidão, ninguém nem ia ver Jairo mais, ele iria desfalecer e procuraria um outro caminho, como muitos fazem nos dias de hoje. Chega uma notícia, você simplesmente não fala com ninguém, não ora, não procura um líder, não vem para o altar, só abaixa a cabeça, procura um destino pela tangente e vai embora, desistindo do plano que Deus tem para a sua vida. Não faça isso. Quando vier a má notícia, olhe para o testemunho mais perto de você. Quero ouvir um amém. Olhe para a palavra de consolo que a Bíblia te dá. Olhe para a Bíblia que está dentro de você, porque isso vai te animar, e você vai continuar caminhando, e lá no final, você vai ter o seu milagre e a sua conquista em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, o seu testemunho, ele é o início do milagre do outro, e ele consegue gerir a má notícia quando chega, porque a sua vida testemunhou, a sua vida, ela é a resistência, escuta isso, a sua vida, ela é a resistência da má notícia de alguém amanhã. Você pode dizer amém? As suas vitórias, ela é a inspiração, ela é a resistência da má notícia de alguém, que alguém vai ouvir amanhã. Então, não retenha testemunhos, não retenha fé, não retenha luz, não retenha amor para quem está ao seu lado. Anuncie e viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Quem quer aprender algo novo hoje? Deixa eu ver aqui. Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está. Já está encerrado o meu tempo, eu não tenho mais tempo. Obrigado. Não me testa que eu continuo, hein? Que eu tive que resumir aqui muito no final, eu queria falar tanta coisa. Mas eu vim impactado.
Eu li 2 linhas só hoje na Bíblia. Já comecei a ficar cheio só com essas revelações cruzadas que eu recebi. Por quê? Porque a Bíblia é em mim, sabe? Eu sou apaixonado na palavra de Deus. Eu sou doido na Bíblia. Eu leio de graça. Leio para mim, leio porque me conecto, leio porque eu me edifico, leio porque ela me consola, ela me constrói, ela me reconstrói, ela me fortalece, ela me faz brilhar, minha mente fica ávida. Eu me sinto jovem quando eu leio a Bíblia, sabia? Me sinto jovem. É uma coisa fenomenal o que acontece quando eu leio a Bíblia. E eu desejo que cada um possa ter essa experiência, essa paixão, esse desejo, essa conexão fantástica com o Senhor. E entender que aquela mulher, ela cita, repara, eu não falei isso, pulei, tá vendo? Pregar rápido é ruim, é isso. Ó. Ela cita, ó, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. Ela está citando a frase de Malaquias 4:2. Ela está citando. Não são frases próprias dela, são frases que nasceram dela porque vieram da palavra de Deus. Imagina a sua boca só expressar palavras que nascem dos salmos, dos provérbios, quem pode dar um aleluia, das cartas paulinas, palavras que nascem porque tem uma base de origem dentro de você. Então somente se eu tocar na orla das suas asas, que quer dizer, na sua orla das suas vestes, eu serei curada. Ela inspirando na palavra do Messias, ela está anunciando que Ele é Messias. Muitas vezes o tipo de Jesus que eu me relaciono define tudo. Qual é o Jesus que você se relaciona? É o Jesus Deus ou o Jesus homem? Ou Jesus, o Jesus foi um homem elevado, um homem inteligente. Ele não era Deus, ele era um homem top, mas, repara, o milagre daquela mulher só nasceu porque ela viu Jesus, o homem que Malaquias disse que ia existir, o Messias, o Salvador, o Filho do homem, aquele que havia de vir, enviado por Deus, para salvar as gerações, salvar as nações, salvar a humanidade. O tipo de Jesus que eu me relaciono define toda a situação. É um Jesus qualquer? É um Jesus homem? É um Jesus morto? Ou é o Jesus o Senhor? É o Jesus ressurreto? É o Jesus vivo? É o que fala comigo no dia a dia? É o que me colocou o seu Espírito para me conduzir? Se é com esse Jesus que eu estou falando, o milagre já está acontecendo. Já está saindo. A brecha que saía a força está sendo hoje fechada em nome de Jesus, e não vai mais sair força de você, só vai entrar a força do Altíssimo na sua vida, e você vai apenas testemunhar grandezas e inspirar quem está ao seu lado em nome de Jesus. Eu creio nisso, amém? Tem uma pausa do Senhor bem forte, aleluia.